Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. 9h14 na Rádio Sindicop, é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Quarta-feira, 7 de junho de 2023, 9 horas agora 15 minutos aqui na sua Super Rádio Sindicop. E o tema hoje da nossa pauta é assédio moral, viu? Nós vamos trazendo aqui já os nossos companheiros, né? Deixa eu já tirar aqui também a nossa tarja, não é mesmo? Tirando também a nossa trilha para receber os nossos amigos, os nossos convidados, para a gente bater um papo aqui na sua Super Rádio Sindicop, não é mesmo? Bacana? Vamos lá, deixa eu só ver aqui como é que tá com a nossa companheira, a nossa amiga psicóloga do Sindicop, a Silvia, né? Só pedir para a Silvia centralizar um pouquinho mais aí a câmera para a gente ver ela melhor. Só um pouquinho mais no centro aí, para a gente ver ela um pouquinho melhor, né, Silvia? Que beleza. Aí, beleza, hein, Silvia? Deixa eu já perguntar aqui para ela se está tudo bem. Silvia, um bom dia para você. Muito obrigado por você ter aceito mais uma vez aqui participar com a gente, falar desse tema tão importante. Só testar o seu microfone aí. Me ouve bem, Silvia? Tudo bem? Eu tô ouvindo bem, só que eu tô totalmente rouca. Vocês conseguem me ouvir? Consegue sim. Ai, tá rouca. Hoje vai ficar mais ainda, que eu desconfio que vai ter bastante perguntas, viu? Não, mas trazendo também aqui. Eu tô me sentindo bem, só a voz que tá assim. A joia. Trazendo também o nosso presidente, o Gilson Barreto, né? Ontem estivemos juntos aqui na rádio falando de um tema importante e hoje, mais uma vez, o Gilson arrumando um espaço aí na agenda, né, para participar com a gente. Bom dia, Gilson, presidente, me ouve bem? Já dando um bom dia aí também para a nossa psicóloga, né, para esse tema tão importante que a gente precisa sempre lembrar, né? Bom dia, Carlos, ouço bem. Bom dia, Silvia, ouvintes aí do Revista Nacional. Seja bem-vinda, Silvia, né? Um pouco afônica, mas ela está se sentindo bem. Mas tô bem. Que beleza, viu? Porque o seu conhecimento é muito importante para nós, não é mesmo? Abraço aqui para o Jusemar69, para o Evandro Bento, bom dia, viu, Evandro? José Cláudio, Alicia Costa, de Presidente Prudente aqui no WhatsApp, aqui mandou para a gente, estou ouvindo, o Antônio Carlos, nosso amigo sempre, o Brito, né, curtindo a programação. Beleza? Você, lembrando, pode fazer a sua pergunta, não é mesmo? Aí, através dos nossos comentários. Você também pode fazer a pergunta através tanto do Facebook quanto do YouTube, né? Se você preferir, você também pode fazer a sua pergunta aí através do nosso WhatsApp que está passando aí na tela, beleza? Você que está no aplicativo é o 14998425509. Bom, vamos lá, minha gente. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero convidar os nossos amigos todos curtindo a nossa programação, e a Silvia e o Gilson, para a gente ver aqui rapidamente um videozinho de 1 minuto e 30 aqui, tá bom? Só para a gente acompanhar. Vamos lá, então, acompanhar, dar início ao nosso bate-papo. No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério, mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites. Por isso, Tome Nota preparou 4 dicas sobre o assédio moral. É considerado assédio moral a exposição contínua de empregados a situações humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, imposição de horários injustificados e tarefas desnecessárias, brincadeiras de mau gosto e isolamento e exclusão social do funcionário. Para se caracterizar assédio moral, é necessário que a conduta abusiva seja frequente e sistemática. Um ato isolado, em regra, não configura a irregularidade.
O artigo 483 da CLT prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização em decorrência dos atos abusivos. E atenção, nem sempre o assédio moral é causado por um superior. A prática pode ocorrer entre dois colegas que ocupam a mesma posição na empresa. É o chamado assédio moral horizontal. Menos comum, há também um assédio moral vertical ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube, é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Tá aí, portanto, né, essas dicas iniciais. Eu queria começar perguntando para a Silvia, né, para ela tentar, assim, porque uma das dúvidas do vídeo é justamente essa, né? Quando é que se caracteriza, né, o assédio moral? Às vezes pode ser muito tênue, né, essa linha aí. Silvia, o que é o assédio moral, né? Quando de fato ele se caracteriza aí, né? Para a gente ter uma ideia aí. Pois não, Silvia, fique à vontade, viu? Bom dia, então vamos retomar. Se vocês não entenderem, vocês vão perguntando. Normalmente o assédio, ele tem que ter uma constância, tem que ser uma coisa repetida. E uma coisa que eu queria falar antes hoje eu vejo que as coisas estão assim, qualquer coisa. Todo mundo quer entrar com ação, qualquer coisa, tudo é motivo para a pessoa criar uma intriga, uma inimizade. Então a gente tinha que rever conceitos de educação, de respeito, de se colocar no lugar dos outros. Isso seria uma coisa básica para você ter um ambiente normal. Aí, para se caracterizar um assédio moral, seria todas essas que ele falou, né? Horizontal, ascendente, descendente. A própria empresa também, né? Tem o assédio moral institucional, que é a empresa que faz com o funcionário. Então, mas aí tem que ser repetitivo, uma questão de humilhação, de fazer com que a pessoa ela não se sinta bem. Mas tem que ser de uma forma intencional. Aí que está a questão, porque muitas vezes nós, seres humanos, a gente perde a paciência com algumas coisas no dia a dia. Muita tribulação. Então, às vezes, não que seja certo, mas às vezes uma pessoa, ela surta, vamos dizer assim, eu tenho que ver o que está acontecendo com essa pessoa. Eu vou analisar, tal. Eu não vou entrando com ação, fazendo, porque tem gente que se utiliza da lei para tentar se encaixar numa coisa para ganhar vantagem. Isso não é no assédio moral, isso é em outras coisas também. Hoje eu vejo que parece que tudo a pessoa quer tirar vantagem, ganhar uma coisa. Então, é importante assim a pessoa analisar, observar a constância daquilo. O dia a dia que a pessoa faz com intenção de machucar, de magoar aquela pessoa. Realmente. Já que você entrou nessa questão de ação aí, eu conversei com o nosso advogado Wesley Jimenez, né, para a gente até situar um pouquinho. Ele me disse que o departamento jurídico, a procura é muito grande. Você, presidente Gilson, que acompanha bem de perto aí todo o departamento jurídico, né? Realmente não há nenhuma surpresa, né? Diante de todo o quadro histórico, né? Dos servidores públicos e do serviço público aí, né, Gilson? Com certeza, Carlos. Mas tem aí situações ou fatos importantes a serem colocados, né? Especificamente trazendo aqui para o sistema penitenciário, o assédio, ele é mais na questão, eu entendo, né? Apesar de ter horizontal também, é mais na questão vertical, até pelo nosso trabalho ser um trabalho diferenciado. Aí a gente tem aqui as peculiaridades, né, da carreira do agente de segurança penitenciário, que já adentra questões aí de atribuições
que a gente não era previsto para se fazer e tinha que fazer. E aí, bem mesmo sob coação, né? A coação de que você não vai poder fazer troca, que você não vai tirar aquela bonada, que você vai tomar um bonde. Existe. Agora, e para você ir para a questão da ação, que a Silvia falou, você precisa de provas, né? E aí, no nosso meio, essa questão é muito complicada de você fazer a prova, porque você tem que ter documentado ou testemunhal. E a testemunha, muitas das vezes, ela não vai com o colega. Além do que a Silvia falou, né? O ambiente nosso é difícil. E aí, de repente, um colega com um problema de saúde psicológica, um problema de saúde que não é físico, que as pessoas não veem, às vezes ele está precisando de uma palavra amiga que você acha é um colega só fazendo a crítica, só criticando ele, só adoecendo mais a pessoa, né? E ontem ainda foi falado aqui com a Kátia, né? Você falou que essa situação do assédio, da depressão, acaba que leva à morte. Não distante o número de suicídios que você vê na nossa categoria, né? Então, é um quadro de adoecimento que começa com uma brincadeirinha, que parece ser uma brincadeirinha, né? Ou uma provocação, que a princípio seria um assédio, e aí vai se agravando. Mas é muito problemático isso, principalmente no sistema penitenciário. Deixa eu pegar o gancho do Gilson, ô Silvia, e lembrar, além de toda essa problemática no sistema prisional, nós tivemos agora, recentemente, semana passada, uma audiência pública na Assembleia Legislativa justamente para tratar desse tema, né? Eu até publiquei reportagem no nosso site, e isso se deu em virtude de 2 casos aí gravíssimos que aconteceram justamente no Ministério Público, né? 2 servidores do Ministério Público aí acabaram, né? Como o Gilson lembrando essa questão, cometendo suicídio, né? Silvia, eu queria entender um pouquinho essa questão, o perigo, né? Dessa questão de se vivenciar o assédio até a pessoa chegar a esse ponto, né, de tomar uma decisão, porque é uma decisão, né, Silvio? Para a pessoa tomar uma decisão dessa, olha, eu não sei como é que está a engrenagem, a cabeça, o coração, uma situação vivenciada para a pessoa chegar a esse ponto aí, como bem o Gilson lembrou aí, de suicídio, né? Queria que você tentasse clarear um pouco para a gente essa situação. É que a questão do suicídio, às vezes, essas brincadeiras, essas coisas que ele não aceita, e às vezes a pessoa, ela não fala que ela não gosta. A outra pessoa faz a brincadeira, às vezes ela sorri, mas por dentro ela não gosta. Por isso que as pessoas, às vezes, você vê que tem pessoas que brincam com todo mundo e aceita a brincadeira. Então ela acha que todo mundo é assim. Tem pessoas que não gostam, mas não consegue se expressar. E aquilo vai juntando, ela vai guardando aquilo. Essa questão da penitenciária, né, por ser um concurso e não poder mandar embora, essa questão de não pode trocar, vou mandar você para outra unidade. Essa pessoa tem família, tem uma estrutura numa cidade. Essas coisinhas vão juntando. Às vezes ele não vê, ele não consegue resolver. Ele se vê numa coisa, ele vai se fechando. Ele vai trabalhando como se tivesse tudo bem. Mas ele vai juntando, ele não se expressa. Chega uma hora que ele explode. Aquela dor é maior do que a dor de perder a vida. Daí ele vai e se suicida. Uma das causas assim que eu vejo é a pessoa não conseguir se expressar, falar. Porque se ela tivesse um amigo, a família, ou a religião mesmo, ou o terapeuta, psicólogo, e fosse trabalhando isso, não que não fosse acontecer, né? Ainda assim pode acontecer. Mas a pessoa dela falar,
às vezes as pessoas vão trazendo coisas para ela que ela vai se despertando. Mas normalmente essas pessoas elas vão se fechando no mundinho delas. Elas acham que só existe isso. Que ela está ali trabalhando, ela vai para casa, ela trabalha. Às vezes tem outras questões, né? Familiares, pessoais, e vai tomando uma proporção muito grande. A dor dela é muito grande, enorme. Aí ela prefere se suicidar, ela quer acabar com a dor. Ô, Carlos, posso Gilson, até alguma dar um questão para exemplo. nossa psicóloga? Eu tenho um exemplo aqui de uma afiliada nossa de Bauru, né? Um tempo aí para trás, é uma afiliada, ela agente feminina, aí muda a direção da unidade, tira ela do setor que ela estava e coloca num outro setor. E tipo assim, o assédio pesado mesmo com ela, né? Aí ela começou a não se sentir bem em estar indo trabalhar e foi num psiquiatra, acabou que o psiquiatra deu lá uma licença para ela. Aí ela cessava a licença, voltava, tentava trabalhar, a mesma coisa da direção com ela, o diretor. Aí ela pegou e o esposo dela contratou um advogado particular, não foi nem pelo sindicato, e foi propor a ação contra o diretor por assédio. E aí você vai na parte da prova. Testemunha. Da unidade, poucas pessoas querem estar do lado de alguém que vai fazer uma ação de assédio contra o diretor-geral. Pouquíssimas. Mesmo as que você acha que são seus amigos, é aquela história, cada um com seus problemas. E aí, mesmo eu não trabalhando com essa colega, mas eu conhecia o diretor, porque também já tinha sido diretor da minha unidade, e eu mesmo, né? Tive muitos enfrentamentos, muito confronto, né? Então eu conheço. Aí o esposo me pediu para ser testemunha. E eu aceitei e fui ser testemunha. Porque aqui no sindicato, o que mais chega é exemplos, né? Além do que, a unidade prisional, para mim, não tem, sabe? Não tem segredo. O que você falar para mim da unidade e como que funciona, o mecanismo interno, a gente sabe. Eu aceitei e fui ser testemunha. Eu não sei, no fim das contas, o que virou aquela ação. Mas eu sei que eu cheguei lá e falei que eu conhecia o diretor, conheço as atividades da unidade e que ela era afiliada e eu via o quadro dela. Ela foi adoecendo. A pessoa vai adoecendo. Começa com um assédio, mas a pessoa ela vai se fechando, igual a Silvia falou, e causa muitos danos à saúde. É visível, né? Aí eu sei que na audiência eu falei, mesmo não trabalhando com ela, eu falei por conhecer também o diretor, o modus operandi, infelizmente, da maioria das unidades prisionais, pelos superiores, né? Com nós, servidores. E assim, eu não sei o desfecho dessa ação, se eles ganharam ou não ganharam, mas eu fui lá e falei para ajudar a colega, né, em prol daquela, eu via a necessidade, porque a pessoa às vezes ela chega no extremo de judicializar para ver se ela encontra uma forma de dar uma resposta, porque ela não tem a força de fazer essa resposta lá, igual a Silvia falou. Às vezes a pessoa não consegue fazer, porque ela está oprimida. E ela tem medo, de repente, vou colocar um palmo aqui no mapa e você vai lá para outra ponta do estado. As pessoas, elas às vezes não falam pelo medo da consequência. Mas aí ela chegou no ponto de judicializar, fazer o enfrentamento ali, de repente buscar um reparo financeiro, né, um dano. Mas eu não sei, mas é complicado. E começa com essa perseguiçãozinha, né, esse assédio. Eu posso falar por mim, por não concordar com muitas coisas, discutir, entender que não era aquilo que a gente tem que fazer, eu cansei de trabalhar num plantão, no outro, e no outro. E aí, quem trabalha lá dentro sabe o que é.
E tem gente que não quer passar por isso, que eu passei e muitos passam. E aí a pessoa fica quieta, ela se cala e ela vai adoecendo. Às vezes, aqui no trabalho, os colegas também não percebem, mas lá dentro da casa dele, aí é outra parte que vem para cá, né? A família sofre os efeitos. E nós acabamos aqui com esse serviço psicológico, atendemos muitos familiares, as esposas, os filhos, porque acaba que reflete lá na família. Então, é assim, começa com essa coisinha que parece pequena, que parece boba, mas não é. E ela tende a evoluir, tende a agravar, e, e o meio que você trabalha, já um meio com pouco servidor, e que nós temos a responsabilidade, né? A partir do momento que você bateu o seu ponto ali, que você está lá dentro, você é um profissional e você tem que estar lá para fazer o serviço andar. E às vezes essa pressão de você teria que ter 30 servidores no plantão, tem 15. E você fazer o mecanismo funcionar, tudo vai agravando, né? A saúde da pessoa, a saúde física e mental. Eu quero aproveitar uma palavra que o Gilson disse aí, né, do enfrentamento, dando esse exemplo dessa servidora que foi para esse lado, né, para de fato o enfrentamento, judicializando. Agora, Silvia, quando a pessoa toma ali a decisão, né, e vê que a opção para ela, por, sei lá, N motivos aí, de não fazer esse enfrentamento judicial, né? Qual é a melhor forma, então, dela enfrentar esse problema de assédio? Seria ela conversar com ela, ter um espaço onde ela pudesse falar. Poderia ser fora do ambiente de trabalho, porque ali talvez as pessoas se sentem constrangidas, parece que está todo mundo olhando, né? Parece que as paredes falam. Então, o ideal seria, até no caso, como tem o Sindicop, no caso da penitenciária, eles irem em outro ambiente, conversar. E, às vezes, não precisa ser direto com o advogado, poderia ser com psicólogo, outras coisas, para ela enfrentar a situação. Porque as pessoas, no modo geral, elas têm que ter um empoderamento para enfrentar as coisas. E nós estamos vindo numa geração que ninguém está suportando nada. A gente vê as crianças. Os pais não estão deixando as crianças se desenvolverem. Então estão se tornando adultos que não conseguem enfrentar. Eu não vou dizer assim, não dá para falar que é enfrentar qualquer coisinha, que muitas vezes é bem grave, é bem sério. Mas a pessoa, independente dela entrar na justiça ou não, o fato ela vai ter que se cuidar. Porque a justiça, o que ela vai fazer? Se ela der um dinheiro ou não, se ganhar a causa ou não, isso não tem nada a ver com a sua saúde física e psíquica. Então, independente das coisas, a pessoa tem que olhar para ela. É um autoconhecimento. Ela tem que se empoderar para enfrentar. Agora, tem que ver também as pessoas, né, no modo geral. Quem são essas pessoas que fazem isso? Porque se tem muitas pessoas, né, no mesmo ambiente, as mesmas pessoas sempre fazendo, o que vai ser feito com essas pessoas? A gente não pode pensar só nas vítimas, né? Porque elas estão lá, estão sofrendo, aí fica todo mundo com um olhar para elas. Ok, tá certo também, eu tenho que olhar para elas. Mas e a pessoa que fica fazendo assédio moral? Depende quantos anos da vida, quantas pessoas ela já fez. Algumas apareceram, porque foram denunciar, outras não apareceram. E às vezes ela acha que ela tá certa, que é o sistema, que é assim, que sempre foi assim. Sempre foi assim, vamos continuar fazendo assim. A pessoa, ela não pensa em procurar ajuda, em ver como que ela podia fazer de melhor.
Realmente, né? É muito sério esse problema. Deixa eu aproveitar aqui uma questão aqui, a nossa amiga Alicia Costa, né? Dizendo para a gente aqui o comentário dela, né? O problema é estrutural, temos que batalhar por mudanças na estrutura do quadro funcional, os cargos devem ser ocupados por merecimento, medido por concursos internos, entre outros, né? A extrema necessidade de atenção à saúde mental do servidor, né? E aí ela continua, né? A falta de efetivo, número mínimo de servidores para o funcionamento das unidades também agrava os problemas e reflete situações de assédio moral. Ô Gilson, eu gostaria que você fizesse uma análise aqui para a gente, tirasse uma dúvida, porque é o seguinte: há muito e muito tempo, a gente escuta essa questão aí de, por exemplo, desvio de função, né? Aí, o mais comum, talvez, você poderia citar outros, mas, por exemplo, quando você pega, principalmente à noite, tá lá o policial penal, o ASP, trabalhando, de repente não tem motorista e precisa se sair com a viatura, principalmente para o hospital, né? E aí vem aquele problema, né? Não tem motorista. E muitas vezes ali eu já conversei com muitos policiais penais que foram forçados, né? Aí. E aí se nega, começa-se uma perseguição, né? Se vai, de repente, acaba contribuindo aí, né, para disfarçar esse déficit, né? Essa pressão por querer obrigar o policial penal nessa situação ou em outras, né? Ela pode caminhar por esse lado, porque aí existe uma facilidade muito grande de fazer aquilo que você falou, né? Que é conseguir a prova. Não sei, né, que tipo de análise você conseguiria trazer para a gente. Então, Carlos, a questão do desvio de função, o que a gente bate em cima é que a gente não tinha amparo legal. Porque o concurso, o edital do concurso, ele traz uma previsão. Daí a pessoa vai lá, se inscreve e ela tem na cabeça dela o que ela vai fazer. Aí chega lá dentro do sistema, o sistema ele tem essa falha estrutural que a Alice falou aí. Aí lá dentro eu fiz o concurso para ser agente de segurança penitenciária. Pela estabilidade, pelo salário, mas eu também não tenho perfil para ser agente de segurança penitenciária. Aí eu chego lá dentro do pavilhão e a unidade que foi construída para ter 700 presos tem 1.500. Aí você já mexe com o psicológico de quem não tem o perfil para estar ali. Aí eu já quero ir para o desvio de função, que o motorista é o menor dos casos, porque o número de desvio de função lá na função motorista é pequeno. Mas aí, a hora que eu me deparo com aquela situação ali que eu não tenho essa capacidade psicológica de estar ali, aí eu quero ir para setores administrativos. E aí todo mundo que não tem perfil, mas a pessoa pensou na hora do concurso na estabilidade e no salário. E na localidade. Antigamente a gente fazia concurso regionalizado. Eu fazia concurso aqui para Bauru, eu trabalhava em Bauru. Só que aí o sistema ele cresce e se espalha pelo interior. Antigamente você tinha poucas cidades com unidades prisionais e a capital, que era a maior concentração. Aí vem os concursos públicos, regionais, e eu fiz o concurso pensando no salário, na estabilidade, não tenho perfil, sou de Bauru e vou trabalhar lá no Vale do Paraíba. Sou casado. E aí eu penso que eu vou entrar ali hoje e amanhã eu venho para cá. Não acontece. Começa já uma questão psicológica séria. E aí eu quero fazer troca. De repente o diretor do meu turno lá, né, que hoje é diretor, antigamente era chefe do plantão, ele não vai com a minha cara. Simplesmente assim, eu não vou com a sua cara. Não vou liberar a sua troca. Começa o adoecimento. Porque eu quero trocar com você de turno para mim vir visitar minha família. Aí eu levo a família. A família não se adapta, muitas vezes, no local que eu estou. Então, Carlos,
começa essa bagunça toda. E assim, era para ter oficial administrativo e outras atividades, não tem. Aí quem vai lá suprir é o ASP. O motorista, ainda você, na nossa função anterior, né, porque agora a gente está passando por regulamentação e essa questão do desvio de função, ela vai ser sanada, porque o edital próximo que vier vai falar, você, policial penal, que fez esse concurso, você vai ter que executar todas as atribuições inerentes à pena. E aí não vai ter mais o desvio de função. Mas a gente, a hora que fala de desvio de função, é porque a gente era obrigado, por exemplo, a ir para uma escolta de hospital, para ir fazer um bonde. Porque quando eu comecei, a unidade que eu trabalhei, ela nasceu para 500 presos, regime fechado. Daqui a pouco ela passou para 700 no papel, e ela já estava com 1.000, chegou a 1.500. O número de servidores nessa unidade, quando eu comecei, o padrão funcional era de 300, tinha quase a mesma quantidade de servidor que a população carcerária. Aí, ao longo dos anos, vem administrações, vem secretários, né? Um determinado secretário aí num período da nossa história, ele muda o padrão funcional para 200, 180, e aí você começa a ter déficit funcional, porque o cara diminuiu o padrão, a população da unidade sempre aumenta, e aí quando aumenta a população e você tem pouco servidor, um servidor tem que fazer o serviço de 3, 4. E aí você vem com os desvios de função. O colega que era para estar lá junto comigo, no raio, ele está na função administrativa. Ou ele está tendo que sair para dirigir, para levar um bonde em outro município, ou para ir numa audiência, ou para ir no hospital. E vai ficando esse ambiente ali, que é fechado e que na ciência aí do direito penal tem até a síndrome do emparedamento. Não sei se a Silvia tem conhecimento disso, né? Porque a gente acaba que tira a pena junto com o preso. Tem estudos aí nesse sentido. E essa pressão que a gente fala de desvio da função é não ter a definição da atribuição definida, ou que você tenha amparo legal. E aí eu me nego a fazer, porque eu não entendo que tem um amparo legal. E a hora que acontece alguma coisa, aí você abre um procedimento dizendo que eu tenho culpa. Uma pessoa que ela já não tem uma saúde psíquica boa, ela já fica mais abalada. E assim, são poucas coisas, pequenas coisas, mas, ao mesmo tempo, um conjunto de pequenas coisas que viram um monstro. E nem todo ser humano tem essa capacidade, né, de absorção, de lidar com essas coisas. Assim, nós que somos do sistema penitenciário, nós temos aí a nossa compreensão do que a gente é, do que a gente passa para tocar aquilo ali. Mas tem que ser lá de dentro. Já surgindo aqui algumas questões, já eu trago até para o final mais a questão do Cláudio, para depois a gente falar com a doutora sobre o trabalho feito aí no Sindicop, e também já eu trago a questão do Bastos aí também. Mas antes, deixa eu só aproveitar aqui, ainda, Gilson, falando com você um minutinho, que eu queria que você comentasse, porque é o seguinte, para a gente já partir para o final do programa, porque essa audiência que teve na Assembleia Legislativa aí foi extremamente importante, né? E aí, talvez, não sei, seja o início de uma saída, porque o deputado Carlos Gianazzi, ele apresentou um projeto de lei complementar, né, que é aquele 83/2023, e qual é a ideia, né? Ele visa alterar aquela lei 10.261, lá de 68, que é o Estatuto do Servidor Público, né? Para quê? Olha só que bacana, para incluir atos de assédio moral contra servidores como hipótese de penalidade disciplinar. Talvez, Gilson, seja aí o início de uma luz, né? Não sei o que você acha, como você enxerga. Com certeza, porque você tem aí a previsão de crime, né? Mas não tem previsão de pena. Você fala do assédio moral, mas aí você sempre vai avisar danos.
você não tem a previsão de penalidade. E assim, porque eu fiz parte agora do grupo de trabalho, né? E essa questão, ela vem com muitas modificações, inclusive penalizando já a previsão de penalizar, né, em algumas situações, o superior. Porque se eu sou o seu superior e eu estou vendo que você está fazendo alguma coisa errada, ou eu te forço a fazer alguma coisa que a gente entende que não está especificado em lei, porque não é fazer coisa errada, Carlos, até me corrigir aqui, né? Porque no serviço público você tem que fazer o que está especificado em lei. E aí fica um engessamento, né? Porque se você faz menos, você prevaricou. Se você faz mais, você abusou. E também tem a lei de abuso de autoridade, né? Que já é uma forma já de prever já um certo penalização. Mas a questão das provas é imprescindível. E fazer prova no serviço público é difícil. Documental, muito. Tirar documento de unidade, impossível. E aí, no caso do sistema penitenciário, nós temos lá o costume dos livros, os livros do setor. E você tem que relatar. Então, você não pode negligenciar de relatar, mesmo a ordem absurda que foi te passada. Ó, o meu superior fez isso ou mandou que fizesse isso. Você relata. Você não pode ir, mas num eventual, a hora que vierem para cima de mim, eu vou representar esse superior. É obrigado a abrir uma apuração preliminar e eu vou falar, tal dia, no livro, na página tal, está lá registrado. Aí, a hora que isso virou um procedimento disciplinar, vai ser requisitado. E eu tenho que ter os colegas, né? Porque, assim, hoje eu me nego a ser sua testemunha, mas amanhã eu vou precisar de uma testemunha. Porque essa roda gigante aí, né? Essa corridinha de rato aí a gente conhece. Não vai mudar. É assim e assim. E é aqui no sistema penitenciário como nas outras secretarias. Realmente. Eu vou deixar a questão do Claudinho aí por último, para depois a doutora falar sobre o trabalho. Deixa eu subir a questão do Bastos aqui, ó, ele colocando aqui. Bom dia, doutora Silvia, presidente Gilson, Carlos, parabéns por abordar a questão, né, do assédio moral. No sistema penitenciário existe muito, e às vezes, né, de formas bem sutis e de coletiva, né, que a doutora pode falar sobre isso. Às vezes é muito sutil mesmo, né, doutor? E a coisa vai caminhando, né? E aí pode ser que lá na frente se torne uma bola de neve, né, doutora? Porque justamente como já vem algo, é um formato que já vem há muito tempo assim. Então, hoje é como se isso fosse verdade, isso é o normal. Essa questão do assédio moral não é algo de agora, que começou agora, nem no sistema penitenciário, nem em outros lugares. Mas talvez tenha se intensificado algo, então o assunto está vindo à tona. E como isso já vem há muito tempo, as coisas elas vão acontecendo. Sabe aquilo que mesmo errado, mas acontece sempre, passa a ser verdade. Então as coisas ficam e você vai pondo sujeira para baixo do tapete. Você tem que trabalhar, é o seu dia a dia, é uma correria, e vai ficando, e ninguém fala. Essa questão também, eu não vou ter muitas pessoas para se unir comigo, porque eu tenho medo também da represália, o que vão fazer comigo se eu ajudar um parceiro. E vai ficando, fica como se fosse um círculo vicioso. As pessoas vão trabalhando, vão adoecendo, aí quando acontece um afastamento ou uma morte, aí parece que o assunto vem, aí todo mundo vai falar, aí depois esquece. Então, tinha que ter mais uma constância nas questões. E uma coisa que eu ia falar no final foi o que a Maria, como que é o nome dela? Maria Cecília falou? Maria Alice. A Maria Alice falou. As pessoas, elas vão pegando os cargos por afinidade, por amizade.
E normalmente em empresas, quando se sai uma vaga interna, teria que ter uma estrutura, tanto na parte intelectual, uma prova objetiva, e uma prova também de capacidade para assumir aquilo lá, questão de humanização, de saber lidar com pessoas, de seguir as regras. E isso daí também não ia acabar, né? Não tem assim um milagre que vai acabar, mas pode minimizar. Tá, legal. Antes de eu trazer a última questão aí para a doutora falar, ô Gilson, me veio só uma coisa agora. Você conhece algum caso, alguma situação aí, isso pode ou não ser feito? Por exemplo, um pedido de transferência por parte do servidor, mesmo sem o caso ter sido concretizado ali, né? Apenas por ameaça. Não sei se você já teve qualquer tipo de conversa dessa no departamento jurídico, tem qualquer experiência, apenas para a gente relatar aqui. Olha, o que tem é assim, né? Que a gente tem conhecimento. Um caso de uma pessoa que ainda em estágio probatório, ela começa... Isso mais recente, tá? Porque antigamente não, mas eu tenho conhecimento desse caso. Ela em estágio probatório ainda, ela se sente perseguida, mas é tipo o que eu falei, fez um concurso aqui, está lá longe, aí ela começa a tirar a licença saúde, fica aqui, aí consegue uma transferência para uma unidade mais perto da residência dela, e aí ela continua se sentindo perseguida e assediada, porque pessoas que estavam lá, onde ela estava, no ambiente anterior, vêm para a mesma unidade. Eu tenho conhecimento de um fato assim. Não sei a que ponto que chega isso, né? Não dá para me falar, porque são coisas muito específicas aí. Eu também não sei se o Estado já chegou nesse ponto, mas aqui dentro do sistema penitenciário, a gente nunca pode falar que duvida ou que não existe, porque é muito complicado mesmo, né? Então, é complicado. O assédio tem coisa que a gente até comenta aqui, porque a gente sabe que não vai muito longe, mas a gente está aqui. O que eu posso dizer é que o sindicato, as pessoas que elas não têm força para reagir, o sindicato e o sindicato em geral, né? O Sindicop, basicamente, nós temos psicólogos, que para afiliado e dependentes. E a gente tem a questão aqui que nós, diretores, podemos ir na unidade, conversar, fazer lá uma visita, né? Averiguar. E tem a questão de entrar com ações, né? Judicializar. Fazer um procedimento de pedido de apuração preliminar, ajudar o colega a representar esse assediador, orientar ele no sentido de fazer as provas ou de arrumar as testemunhas, porque tem muitos e muitos casos, né? Não é um nem outro, né? E assim, vários tipos de formato de assédio, igual foi perguntado aí pelo Basto, né? Questões sutis, parece que não é, mas às vezes o colega vem lá, o assediador, ele vem olhando para você, brincando, dando risada, piadinha, fugiu a palavra, tinha uma palavra que eu ia falar aqui, porque às vezes é tipo a hora que você está lá passando por uma apuração preliminar, ou já lá numa sindicância mesmo, né? Que aqui em São Paulo é feito pelo procurador, que ele te faz a mesma pergunta de várias formas, querendo te induzir a responder o que ele quer, né? Então, essa sutileza, às vezes as pessoas ela não percebem, mas está lá no íntimo, lá, machucando, né? Tocando. Bom, para a gente finalizar aí, para a gente liberar o Gilson e liberar também, né, a nossa amiga Silvia, que a voz dela não tá fácil, viu? Eu quero aproveitar a questão colocada aqui pelo Claudinho, né? Pelo nosso diretor José Cláudio, né? E o nosso sindicato, graças a Deus, diferente do Estado, nos dá aí todo o respaldo na área psicológica, né, para os nossos filiados e seus dependentes, né? Eu queria, Silvia, que você falasse um pouquinho para a gente aí como que é esse trabalho aí
de acolhimento, né, desses nossos filiados, filiadas e dependentes aí que necessitam desse apoio profissional psicológico aí, especificamente referente a essa área aí do assédio. Inclusive, até uma questão que a gente tem ainda, os agentes, né? A polícia penal, o homem, por si só, não vou dizer só eles, tem mais dificuldade de procurar terapia. Porque culturalmente, o homem, ele é tido como forte, como provedor. E muitas vezes ele acha que procurar uma terapia é fraqueza. Graças a Deus, eu tenho procura sim. Mas eu vejo que ainda é um número pequeno de homens e mulheres. A pessoa pensa que ela procurar uma terapia é sinal de fraqueza. Então tem que acabar com isso também. Porque isso também é uma outra questão que a pessoa se fecha, porque ela não pode, em específico dos homens, por causa dessa cultura, se for um assédio, né, nessa parte assim da questão do homem, ele acaba se fechando mais ainda, porque ele acha que se ele for falar algo, ele não consegue enfrentar, porque seria uma fraqueza dele. E talvez a mulher já está tão acostumada ao longo da vida, outros tipos de assédio, que ela acha normal também. E ela tem medo de enfrentar. Então a gente tem que acabar com esses rótulos, né? Com essas questões, independente de homem, de mulher, de cargo. Procurar a terapia, procurar o sindicato para as outras coisas. Porque de repente você vai lá e não é nada, beleza. Você segue a sua vida. E de repente, se for, já vamos tratar a causa para isso não tomar uma proporção maior. Vai aumentando, vai tendo uma amplitude muito grande. E aí chegando, né, a questões que atrapalham o seu pessoal, da família, no trabalho, mexe com a autoestima. A gente não fala de autoestima só assim, a questão física, né, de estar arrumado, bem arrumado, não. É o seu dia a dia. E ela vai te deixando, você não quer fazer um curso, você não quer aprender, você não quer procurar nada. Você vai se fechando em todas as áreas. Porque já que a gente tem tanta pressão no trabalho, a gente teria que ter um lazer para compensar. Só que a pessoa nesse estágio, ela não consegue esse lazer. Ela não tem forças para trabalhar, nem para o lazer, nem para nada. E aí vai tomando uma proporção muito grande. Então deveria ter essas ações, esses critérios também, né? Agilizar os critérios para que possa a pessoa ver um norte, né? Onde eu posso procurar ajuda? Quem que pode me ajudar? Uma questão assim para ela melhorar. Tá joia. Tá aí, minha gente. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos. Estamos finalizando, né, o programa Revista Nacional, agradecendo a participação do presidente Gilson, da nossa psicóloga Silvia. Pois não, Gilson, suas considerações finais aí. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, viu? Obrigado você, Carlos, a Silvia, os ouvintes aí que nos assistiram, né, e que vão acompanhar ainda essa reportagem aqui na rede social. E reforçar o que eu acabei de dizer, né? O sindicato é o nosso esteio. Você, filiado ou categoria, né, que não é filiada, se filia a um sindicato, principalmente no serviço público e penitenciário, é inerente, mas muito inerente mesmo, esse tipo de situação que foi comentado aqui hoje, né? E aí você precisa desse amparo, dessa estrutura, de um psicólogo, de um advogado, e aqui no sindicato a gente tem até outras formas de terapias aqui, né, que vem oferecendo para o filiado, tanto presencial quanto online. As psicólogas aqui, elas atendem presencial em alguns municípios, a gente tem, mas mesmo assim elas já passaram a atender online, porque a gente não consegue chegar em todos. E a gente tem até aí um projeto, de repente, de começar a ter uma equipe multidisciplinar e fazer visitas nas unidades mais distantes, né? Então, daqui a pouco, de repente, a gente consegue viabilizar isso, porque o contato presencial também sempre fortalece e ajuda nesse tratamento aí, nesse amparo, no acolhimento,
Muito obrigado, Silvia, Carlos. Tá, joia. Obrigado, presidente. Silvia, pois não, suas considerações finais, viu? Muito obrigado desde já pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite novamente. Vamos continuar com as ações, né? Em outros momentos vou estar melhor. Continuar com as ações, porque daqui a pouco chega lá o Setembro Amarelo, vai falar do suicídio de novo. Mas são tudo temas que estão interligados. Essa questão, né, do dia a dia na penitenciária, não esperar só uma data que falar sobre aquele assunto, né? São assuntos que têm que estar aí diariamente sendo discutidos para a gente chegar em melhorias. Então, a equipe multidisciplinar é muito bom, porque você ouve outras profissões, outros saberes. E aí é como se você montasse um quebra-cabeça. Cada um tem uma pecinha para a gente chegar num objetivo comum, que seria um ambiente de trabalho saudável, né? Um ambiente onde a pessoa possa ir trabalhar, ela passa boa parte do tempo trabalhando. Quem faz 12 por 36 é muito tempo. E ela teria que estar num ambiente saudável, que ela possa trabalhar com as questões que ela já tem dela mesmo, mas que isso daí seria uma coisa a menos, né, para ela se preocupar. Agradeço você, o Gilson, os ouvintes. Tá joia, doutor. Agora, então, terminando o programa, não se esqueça, vai lá fazer aquele gargarejo, vai cuidar dessa garganta, vai cuidar da tua saúde, sabe por quê? Porque se você não cuidar da sua saúde, aí as outras pessoas vão lá te procurar, não vai ter como você atender. Obrigado, Gilson, muito obrigado a Silvia e até um próximo programa. São 10 horas 6 minutos.